paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, amém? Estamos aqui mais uma vez no canal Solo Escritura, amém? Para hoje vamos fazer um vídeo diferente. Hoje vamos estar indicando essa obra aqui, ó, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, do nosso querido Joel Bick, em parceria com Mark Jones, publicado pela nossa editora Vida Nova, amém? Uma editora que tem publicado grandes obras e que tem aí enriquecido a biblioteca de muitos cristãos, amém? Esse material aqui, irmãos, poder classificar ele como uma teologia sistemática puritana. O que é uma teologia sistemática? Teologia sistemática nada mais é do que o autor pegar todas as doutrinas bíblicas, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, soteriologia, escatologia, e sistematizar. Ele trata cada doutrina bíblica em capítulo separado. E essa teologia sistemática, irmãos, ela é especial porque ela é puritana. Então ela trata de todos esses assuntos dentro da visão puritana. Joel Bick é um grande escritor, conhecedor dos puritanos. Se você quer conhecer mais sobre os puritanos, eu aconselho você comprar todos os livros desse autor aqui, ó, Joel Bick. Então vamos a essa obra. Essa obra aqui foi publicada, se eu não me engano, em 2016. É uma obra grossa, ó, tem aí suas 1.500 páginas. Aqui na capa de trás temos um resumo da obra pelo próprio autor. Temos indicação da obra por alguns homens de Deus, como aqui conhecidos, que eu conheço aqui, Joel Packer, Steve Lanson, são grandes pregadores norte-americanos. Aqui você tem um resumo da vida acadêmica de Joel Bick e do Mark Jones, que está em parceria com ele. Então vamos ver essa obra aqui, o que ela tem, amém? A gente abrindo ela aqui, tem algumas indicações de alguns homens de Deus aqui, todos pastores reformados norte-americanos, amém? Você tem a folha de rosto, Teologia Puritana, tem algumas informações aqui sobre a edição, o tradutor. Aqui você tem a ficha catalográfica, foi feita em 2016, publicado em 2016, mas já existe na tradução americana desde 2012, amém? Foi traduzido aqui para a nossa linguagem em 2016. Você tem a dedicatória aqui do Joel Bick, onde ele fala sobre seus filhos, sobre os alunos de teologia. Olha para os irmãos verem aonde que o Joel Bick dá aula. Puritano Reformed Theological Seminar, Reformed Theological Seminar, Westminster Seminar, ou seja, Joel Bick é um grande escritor puritano. Ele conhece muito o assunto, quando o assunto é puritanismo. Então você vem para cá um pouco, aí você já começa a partir daqui, perdão, pulei uma página, tem o sumário desta obra, amém? Prefácio, agradecimentos, agora começa a sistematizar todas as doutrinas bíblicas. Prolegômenos, aí ele fala que teologia propriamente dita. O interessante, irmãos, dessa obra é que você conhece um pouco da doutrina, de como os puritanos enxergavam a palavra de Deus. Aqui ele fala Stephen Charnock, John Owen, que é um grande homem de Deus, Thomas Goodville. Então fala aqui, ó, por exemplo, aqui no item 10, os puritanos e a providência, os puritanos e os anjos, os puritanos e os demônios. Aí vem aqui, antropologia, os puritanos e a pecaminosidade do pecado, a aliança das obras. No outro índice aqui temos os puritanos e a antiga e a nova aliança. Aí fala sobre cristologia, os puritanos e a lei, o evangelho, cristologia puritana. Thomas Goodwin de novo, aí ele vai falar sobre soteriologia, aí ele vai falar os puritanos do Espírito Santo, graça preparatória, regeneração, os puritanos e a vida de Cristo, os puritanos e a adoção. Aí fala outros grandes puritanos, Richard Sibbes, William Pickens. Aí tem eclesiologia, doutrina da igreja, John Owen, a pregação puritana, a pregação de Joe Bunyan ao coração, os puritanos de batismo infantil, os puritanos e a ceia do Senhor. Os irmãos reparem que é um material totalmente voltado para se conhecer a teologia puritana. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E interessante, irmãos, o capítulo que eu mais achei interessante, que mais me impactou nessa obra, é esse último capítulo aqui, ó, Teologia na Prática. O que diferenciava os puritanos dos demais cristãos? Os puritanos não só dominavam a teologia, como eles tinham um grande princípio: aplicar a teologia para cada área da sua vida. Ou seja, você deixa de ter um conhecimento apenas teórico
e você começa a aplicar a teologia, a palavra de Deus aos pensamentos, às práticas e a cada área da sua vida, como família, governo, igreja propriamente dita, criação dos filhos. Então esse era o grande diferencial dos puritanos. Olha para vocês verem. Teologia na prática. Teologia puritana moldada por uma mentalidade peregrina. Os puritanos e a vida piedosa no lar. Esse capítulo me impactou muito. Você que é pai de família, você que é casado, vale a pena você adquirir essa obra. Esse capítulo aqui, ó, são da página 1215 a 1241. São 30 folhas. É muito interessante. Aqui temos aqui, ó, no item 54, Matthew Henry e o método prático da oração diária. Esse Matthew Henry é esse mesmo que você está pensando, aquele autor daquele grande comentário bíblico da editora CPAD de 6 volumes. Era um puritano também do século XVI. A prática da meditação, os puritanos e a consciência, casuística puritano, zelo sacrificial puritano, lições práticas na teologia puritana para hoje, uma palavra final, depois biografia e índice. Ou seja, de conteúdo mesmo, você tem 1380 páginas falando sobre a teologia puritana de uma maneira geral. Aí depois aqui tem o prefácio, agradecimentos. É uma obra muito grande, os irmãos reparem que a letra não é uma letra muito pequena, é uma letra confortável, tem um papel com bom material, folha branca, folha de qualidade, como as obras da editora Vida Nova sempre são. Aí você tem uma introdução, vale a pena você que não conhece muito a obra dos puritanos, conhecer, ler essa introdução, que vai falar uma breve história sobre os puritanos, esses grandes cristãos aí que marcaram a obra de Deus. Aí você tem que os objetivos do livro, do capítulo, aí até a página 32. A partir da página 34 você começa o capítulo 1, Pensamento Puritano sobre Teologia Natural e Teologia Sobrenatural. E aqui ele começa a falar tudo o conteúdo. Os irmãos veem que é conteúdo mesmo de fora a fora, não tem imagem, tá, irmãos? Nessa obra não tem imagem, mapas. Essa obra aqui são 1.500 folhas de escrita mesmo, então tem muito conteúdo. Eu separei alguns aqui para a gente ver, amém? Eu vou pular algumas páginas. Aqui nós estamos no item Os Puritanos e a Providência. Olha o que ele fala. A providência não é a mesma coisa que predestinação ou decreto eterno de Deus, mas é, na verdade, a execução daquele decreto no tempo e no espaço da criação divina. William Penn escreveu: a providência é um ato divino, externo e temporal, em que Deus preserva, governa e controla cada e toda coisa que existe e é feita. Então, aqui nós vemos como os puritanos enxergavam as lutas, as provações, sempre enxergando uma perspectiva do que, irmãos? De que Deus controla tudo. Amém? Essa palavra é muito boa para os nossos dias de hoje, né? Esse vídeo está sendo editado em épocas de pandemia, né? Em épocas em onde as pessoas perguntam aonde está Deus, né? Em meio a esta doença, tantas mortes. E os puritanos, baseados na própria palavra, respondem: aonde está Deus? Deus está no seu alto e sublime trono. Foi Deus que mandou, irmãos, essa pandemia? Irmãos, o que não acontece a mando de Deus, acontece debaixo da permissão dele. Por que as pessoas não aceitam que Deus poderia ter mandado esse vírus, ou que poderia ter acontecido debaixo do controle dele? Porque hoje, a teologia que se prega hoje é uma teologia fraca, uma teologia que prega somente o amor de Deus, não prega-se a justiça de Deus. Aí nós vamos para o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento também. Eu pergunto para você, quem mandou o dilúvio nos tempos de Noé? Foi o diabo? Não, irmãos, foi Deus. Quem mandou destruir Sodoma e Gomorra? Foi o diabo? Não, irmãos, foi Deus. Então nós vemos aqui a providência. Isso, irmãos, é um desdobramento do atributo da soberania de Deus. Então ele fala aqui, ó: isso acontece de uma forma estabelecida e determinada, de acordo com o decreto totalmente livre, com o conselho de sua própria vontade. Deus não deve explicações para ninguém, para que em todas as coisas Ele mesmo seja glorificado. Amém? Aí tem o pensamento de John Owen, tem base bíblica, tem referências aqui na parte de baixo, de livros, de autores que os escritores utilizaram. Deixa eu ver o que eu separei mais aqui. Vamos lá. Aqui, ó, na parte da soteriologia, a regeneração é apenas para os eleitos.
Aí ele fala que sobre a graça irresistível, olha o que ele fala. Essa obra irresistível não violenta a vontade. John Owen afirma, no primeiro... Isso, irmãos, é um desdobramento do atributo da soberania de Deus. Então ele fala aqui, ó, isso acontece de uma forma estabelecida e determinada, de acordo com o decreto totalmente livre com o conselho de sua própria vontade. Deus não deve explicações para ninguém, para que em todas as coisas Ele mesmo seja glorificado. Amém? Aí tem o pensamento de John Owen, tem base bíblica, tem referências aqui na parte de baixo, de livros, de autores que os escritores utilizaram. Deixa eu ver o que eu separei mais aqui. Vamos lá. Aqui, ó, na parte da soteriologia, a regeneração é apenas para os eleitos. Aí ele fala aqui sobre a graça irresistível. Olha o que ele fala. Essa obra irresistível não violenta a vontade. John Owen afirma, no primeiro ato de conversão, a vontade não age, mas é levada a agir. Não muda, mas é mudada e, portanto, é passiva nisso. O que isso significa é que um ato secreto, imensamente gracioso, é anterior ao seu próprio agir. Ou seja, a graça agiu sobre a vontade antes de a vontade agir e pôs a vontade em liberdade para agir de acordo com a sua inclinação. A vontade foi determinada ou recebeu uma nova propensão, um novo princípio. Por isso, a graça irresistível não força a vontade, nem avilta a natureza do homem. A regeneração não destrói, mas aperfeiçoa a natureza humana. Ela implica uma mudança de estado e uma mudança de natureza. Por isso, sua obra irresistível liberta a vontade, determinando-a infalivelmente em seus atos livres. Amém? Aqui ele vai fazer como vai conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, amém? Com a vontade de Deus. Então ele fala aqui que Deus ele age no íntimo da pessoa para que a vontade da pessoa seja regenerada pela ir a Cristo. Mas isso continua sendo um ato sobrenatural de Deus. Ele vai falar sobre regeneração, sobre outros pontos, regeneração e batismo. Outro ponto que eu separei aqui para os irmãos. Aqui, olha que interessante, eu achei esse texto muito interessante, ó. Conclusão, aqui ele está no capítulo Os Puritanos e a Vinda de Cristo. Olha que ilustração interessante. Isso aqui é interessante a gente ler isso aqui para você entender um pouco o que eram os puritanos. Olha o que ele fala. Durante uns poucos meses no meio de sua carreira ministerial, Rowland Hill, popular pregador evangélico inglês, chegou a um ponto baixo em seu ministério. Ele estava profundamente decepcionado com a falta de frutos em seu ministério. Certo dia, quando estava em seu gabinete, olhou pela janela e viu um criador de porcos indo para o mercado. Para a surpresa de Hill, os porcos seguiam o criador direto para o abatedouro. Mais tarde, quando viu o criador sair do abatedouro sem os porcos, Hill saiu ao seu encontro. O pastor indagou: como você consegue fazer aqueles porcos o seguir para a própria morte? Não consigo fazer as pessoas seguirem a Cristo para a vida eterna. O criador respondeu: você não viu que eu tinha um pouco de ração no bolso e que eu apenas deixava cair alguns grãos enquanto ia andando? Por poucos grãos de ração, eles me seguiam até a própria morte. Aí ele fala assim: você vai acreditar em Satanás e o seguir para ter umas poucas migalhas de prazer neste mundo até experimentar sua morte eterna? Ou você vai acreditar no Salvador, que disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, e segui-lo para a vida eterna? Olha que interessante, a mente dos puritanos, como eles viam Cristo em tudo, em todos os atos da sua vida. Aqui, vamos lá agora, a pregação puritana. Isso aqui é muito interessante. Olha o que ele fala aqui, uma passagem. A semelhança de João Calvino, acreditavam que cada sermão tinha 2 ministros pregando. O ministro exterior, que discursava com a palavra falada, a qual é recebida pelos ouvidos, e também o ministro interior, que é o Espírito Santo, que é quem comunica a verdade, a coisa proclamada, que é Cristo. Olha que interessante, eles criam que o Espírito Santo estava presente na pregação puritana, como um ministro interior, pregando ao coração do pregador, para que o pregador transmitisse a mensagem para todos. Aqui, ó. Como diz Thomas Goodwin, Deus teve apenas um único filho no mundo e fez dele um ministro.
Também era crucial que houvesse a santificação contínua na vida do pastor. Quem ele é e o que ele faz precisam ser consistentes com seus sermões. Ou seja, como dizia Charles Spurgeon, que o seu principal sermão seja ilustrado pela tua conduta. Amém? Muito interessante essa obra. Nós estamos na página 900 já. Aqui, ó, esse capítulo, irmãos, é uma bênção. Aqui, ó, capítulo 53, os puritanos e a vida piedosa no lar. Olha como que ele começa falando. A santidade em público é totalmente dependente da santidade na vida privada. Além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza nosso verdadeiro caráter do que a nossa esposa e filhos. Olha que interessante, os puritanos prezavam muito isso, a família, que é tão negligenciada hoje, não é? Aqui, ó. Olha que interessante, aqui tem uma passagem interessante que explica. O grande evangelista George Whitefield passou um final de semana na casa de Jonathan Edwards, que com frequência é chamado de maior teólogo dos Estados Unidos. O que Whitefield, na época era solteiro, viu naquele lar e influenciou profundamente. Ele escreveu. Olha o que Jonathan Edwards escreveu. Olha o que George Whitefield, um grande evangelista, escreveu quando visitou a casa de Jonathan Edwards. Olha o que George Whitefield viu. O Sr. Edwards é um cristão firme e excepcional. Creio que não vi alguém igual a ele em toda a Nova Inglaterra. Tive grande satisfação em estar na casa do Sr. Edwards. Ainda não vi um casal mais amável. Seus filhos eram exemplo de simplicidade cristã. A Sra. Edwards é adornada por um espírito manso e tranquilo. Ele falava com firmeza sobre as coisas de Deus e parecia que ajudava tanto o marido que me fez voltar a fazer aquelas orações que durante alguns meses eu estava apresentando a Deus, a saber que, se fosse de seu agrado, ele me enviasse uma filha de Abraão para ser minha esposa. Olha a pergunta. Como seria se alguém visitasse você por algum tempo? O que ele veria? O que ele ouviria? Isso fala sobre a vida no lar cristã. Aqui tem mais coisas, ó. Os irmãos vão lendo. Se os irmãos puderem adquirir essa obra, irmãos, é uma obra imensamente interessante. Esse canal não recebe nada, não recebe dinheiro, não recebe nada para indicar essa obra, mas a editora Vida Nova está de parabéns quando editou essa obra. Então ele fala aqui, por exemplo, aqui, ó. Visto que sem Cristo nada podemos fazer como pais cristãos. Por isso os puritanos defendiam o estabelecimento de um momento na agenda diária, quando você se encontrará com o Senhor para a leitura das Escrituras, meditação, oração, talvez a leitura de outro material devocional sério. Seja disciplinado, faça-o cada dia, encontre um local tranquilo e isolado, siga o plano para ler as Escrituras. Então ele fala sobre a vida piedosa no lar, liderança espiritual, fundamentos bíblicos para o culto doméstico. Então esse livro também tem uma certa aplicação pessoal. Cânticos, fala sobre como fazer no culto doméstico, ó. Louvores, leitura das Escrituras. Olha que interessante. Essa frase aqui também é interessante. Está acontecendo muito no nosso dia de hoje. Ó. Não empurre a tarefa de catequese, que era uma palavra trazida para o ensino de crianças e pré-adolescentes. Não empurre a tarefa de catequese para a igreja. Então você que é pai, você que é mãe, Deus colocou um ministério na sua mão, a sua família, os seus filhos. Uma vez, uma senhora da igreja procurou Charles Spurgeon, falando assim, que ela queria ser uma missionária, queria pregar o evangelho para longe, queria pregar o evangelho para as nações. Charles Spurgeon perguntou para ela assim, quantos filhos você tem, senhora? E ela falou assim, eu tenho 4 filhos. Charles Spurgeon falou para ela assim, aí está a sua congregação, vá em frente. Então, irmãos, nós temos que resgatar isso nos nossos dias de hoje. Famílias fortes vão gerar igrejas fortes. Família bíblica gera igreja bíblica. Amém? Aí temos capítulo 56, os puritanos e a consciência. Fala, cita o homem de Deus, citou Martinho Lutero aqui. Então é muito interessante, irmão. O zelo sacrificial, depois tem a biografia por último. E aí nós encerramos essa obra aqui com
o índice remissivo, amém? 1503 páginas de conteúdo. Bom, irmãos, esse foi o review do nosso canal de hoje, amém? Deus abençoe sua vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dê um joinha aqui embaixo, amém? Se inscreva, que nós vamos estar publicando mais obras, mais vídeos, mais sermões, amém? Deus abençoe. Daqui a pouco vai ter mais vídeos do nosso irmão Juan, do nosso irmão Isaías, amém? Que estamos em parceria com esse canal aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Irmão, onde que eu encontro essa obra aqui? Só para eu encerrar esse vídeo. Você pode encontrar essa obra em alguma livraria física, como você pode também achar essas obras pela internet. Eu indico alguns sites, irmãos. Não estamos recebendo nada por isso, mas são sites que têm preços muito bons. Você encontra essa obra aqui. Eu vou indicar para você 2 sites aqui. Livraria Família Cristã. É um site sério, seguro. Você pode comprar, a obra chega na sua casa. E tem um site também que eu gosto muito, que tem muita variedade de obras reformadas. Chama Livraria El Shaddai. Shaddai com SH, amém? E Y no final. Livraria El Shaddai. É uma livraria muito boa também, quem tem essas obras, amém? E na internet você acha com um preço mais acessível também, amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe todos aí. Deus abençoe.